meus alunos, minhas alunas, nós vamos tratar agora de um tema chamado realismo moral, ou, se preferirem, objetivismo moral. É uma forma de você classificar, né, os dizeres de alguns pensadores que querem ver, por exemplo, na realidade, a fonte dos valores. Depois nós vamos ter o subjetivismo moral e também o relativismo moral, que serão temas da nossa próxima aula. Tá? Lembrar que esse tema aqui é o que nos é apresentado por Ben Dupré, né? Esse filósofo, né, que faz um sucesso com esse livro, né, 50 ideias de ética que você precisa conhecer. Então vamos lá. Nessa parte aí do texto, nesse tema em especial, também ele começa com algumas questões introdutórias, ou pelo menos alguns pontos introdutórios. Ele diz assim: mundo é uma realidade externa à consciência do homem. De verdade, isso não vai estar lá em Kant, sobretudo em Kant. Né? O mundo existe independentemente da nossa consciência. Ocorre que o mundo só é mundo para a consciência que se ocupa dele. Né? Obviamente, porque se a consciência não se ocupa dele, ele não é um problema para o homem. Né? Mas aí já é uma filosofia da subjetividade caminhando em direção ao mundo objetivo. Né? E então isso aqui implica numa descrição única de mundo e afirmação verdadeira consoante a descrição que se faz do mundo. Então, se o mundo existe fora de minha consciência, conhecer esse mundo vai me direcionar para dizer o que é verdadeiro depois que eu me remeto, né, a esse mundo, de acordo da forma como eu o conheço. E aí então seria a tarefa da ciência descobrir o que está fora da minha consciência, filtrar distorções da perspectiva humana. Eu posso me enganar quando eu olho para o mundo? Posso. Mas aí a ciência tem que me assessorar para que eu possa olhar o mundo conforme o mundo é. Né? A exemplo, né, quando disseram para a gente que o universo não era mais geocêntrico, mas era heliocêntrico, então foi a ciência aparelhada que me disse isso. Porque eu só poderia olhar o mundo a partir da Terra. Né? E tudo ficaria girando em torno da Terra, portanto, em torno de mim. A Terra seria o centro. Né? Então, mas o mundo não é assim. Então, isso quem vai me ajudar é a ciência, que tem essa tarefa de me esclarecer como o mundo é, como ele funciona. Né? Agora, esse mundo, ele é diferente de diferentes pontos de vista. Tem esse detalhe também. Né? A narrativa que eu faço do mundo depende de como eu tomo este mundo. Então ele está fora de minha consciência, mas é minha consciência que se ocupa dele. Se eu olho só o mundo, aí eu tenho um realismo. Mas se eu olho só para a minha consciência, eu tenho um subjetivismo. Agora, se com a minha consciência eu me remeto cada vez mais ao mundo, eu vou ter aqui um realismo moral. Né? Então, o mundo permanece o mesmo, mas nossas perspectivas mudam. Então, o mundo é um dado perpétuo. A nossa consciência não. Ela pode mudar conforme o acuramento de visão que ela possuir. Então, nós vamos ter aqui uma imagem realista do mundo. E a característica principal, característica essencial dessa imagem realista se chama, em filosofia, de objetividade. Ou seja, é o mundo dos objetos, é para eles que eu olho, então a minha consciência é direcionada para o mundo dos objetos. Tudo é objeto de conhecimento. Eles estão lá, independem da minha consciência. Né? Então, o pressuposto básico para essa objetividade
é de que as coisas existem realmente e independem de nós. Né? Então, lá na sala de aula, as carteiras estavam lá, continuarão lá, e quando eu voltar, elas estarão lá. E se eu sair, elas continuarão lá dentro da sala de aula. Esse mundo existe lá. Né? Só é problema para mim quando eu me ocupo delas, quando eu preciso me servir delas. Né? Então, isso aqui também é uma visão do senso comum. O mundo é mundo, está aí, é um dado real, independente de nós. Né? Mas quando se trata de moral, é assim. Né? Então, nós podemos ter dificuldades, né, na nossa percepção. Por exemplo, o som e a cor na imagem. Né? A gente pode se enganar com isso. Né? E aí nós podemos falar de valores estéticos ou éticos. A estética é parte da nossa consciência, como diz o Kant, encarregada da nossa percepção de mundo. Né? O mundo que nos impressiona, quando a gente olha para as coisas, né? A forma como a gente capta as coisas do mundo, isso é estética. Certo? E a estética também é colocada no âmbito da arte. Né? É a filosofia da arte. Né? Ou então éticos. Né? Valores éticos são valores estéticos são outros. Mas ainda aqui a gente vai ter complicações. Né? Por exemplo, a beleza. Eu posso, esteticamente, perceber beleza no mundo. Mas essa beleza percebida, que valores morais elas acarretam? Né? Então, por exemplo, uma coisa é a beleza que está no mundo, que é um valor estético. Mas quando eu falo, por exemplo, da crueldade, isso aqui é um valor moral. Né? Um valor moral. Então a gente vai ter essas duas complicações aqui. Em seguida, né, assim como ele chama assim, essas questões do objetivismo moral, né, ele vai falar aí do mobiliário do universo. Né? Esses pensadores da ética imaginam que as coisas, né, que os valores morais podem ter o mesmo status das coisas da ciência ou das coisas da física. Né? Então, nas coisas já estaria um certo desiderato ético. Né? Então, a afirmação do realismo moral é de que os valores éticos são fatos morais objetivos. Né? São entidades que, em algum sentido, são parte do mobiliário do universo, ou propriedades que estão entrelaçadas em seu tecido. Então, o valor moral é dado desde sempre. É aquilo que lá no direito a gente vai chamar de direito natural. A natureza por si mesma, as coisas por si mesmas, demandam um valor moral. Né? Não é uma questão só da consciência humana, né, que atribuiria valor às coisas. As coisas, elas já portam em si algo que nos move para um valor. Né? Então, é um status igual dos objetos físicos da ciência. Vamos lembrar aqui do Emile Durkheim, que em sociologia dizia para a gente que os fatos sociais deveriam ser tratados como os fatos da física, os fatos da biologia, como fatos científicos. Né? É o mesmo que se dá aqui na questão da moral. Né? Então, eles carregam algum tipo de força prática e prescritiva, né? Que é uma característica diferencial. Né? Aqui, esses objetos morais teriam, assim, um poder de nos levar a um pragmatismo, porque a coisa em si, ela nos chamaria a atenção por algo que seria útil dela, da gente alcançar, e ao mesmo tempo faria, né, nos moveria a uma prescrição. Né? Então, esses fatos morais, eles seriam orientadores da ação. Mas aí, a questão da moralidade já reside no objeto, no mundo objetivo. Tá bem? Então, mais adiante. Compreender o erro da crueldade
é reconhecer uma compulsão para não agir com crueldade. Então a gente teria que olhar para uma determinada ação, perceber que ela é cruel, que os efeitos dela são devastadores, para a gente não agir, né, com crueldade. Então isto seria ter algo objetivo para orientar a nossa ação. Então, por exemplo, a crueldade ela pode levar ao extermínio, à morte de pessoas, né? Eu posso perceber isso na natureza e ver que isso não é bom, porque eu não gostaria de me contar entre o número de vítimas. Então eu olho a realidade lá, digo que ela é ruim em si, e aí então eu posso orientar o meu comportamento para não ser cruel, inclusive na expectativa de que os demais também não sejam. Tá? Então ele chama esse objetivismo moral vai receber críticas, né? A primeira que aparece aí no texto é de um filósofo chamado Mack, né? Que ele vai dizer que é uma absoluta singularidade, né, estranha, né, a uma ideia de moralidade objetiva. Seria uma ilusão, né, que não teríamos assim uma condição de sermos objetivos. Essa ideia de um realismo moral, de um objetivismo moral, é ilusão. Por quê? Porque, no fundo, vai ter sempre a nossa expectativa sobre qualquer objeto que exista no mundo, qualquer fato que exista no mundo. E é isso que passa a contar. Então, essa é uma primeira oposição a esses pensadores assim. O Ben-Dupuy está dizendo aqui que o Platão, e nesse ponto ele tem razão, foi o primeiro e o intransigente realista moral. Por quê? O Platão, né, conforme a gente já viu lá na filosofia, ele trabalha com uma ideia do mundo das formas, né, que é basicamente espiritual, abstrato, é o mundo, né, da intelecção, né, é o mundo fora da caverna, né, naquele mito famoso dele. Então, eu só teria condição de julgar uma coisa bela porque a minha alma já teve acesso de antemão à ideia da beleza total, da justiça total, do bem total. Então eu consigo identificar no mundo aquilo que parcialmente é belo, que parcialmente é justo, que parcialmente é bom. Então, já estaria determinado para sempre, já com a minha alma, de forma bem objetiva, aquilo que é universal. Então, o realismo moral seria isso, né? O mundo das formas, né, é o reino das entidades perfeitas, imutáveis e universais. Então, uma regra que demandasse de lá teria o caráter universal para abarcar todos os fatos singulares, todos os objetos singulares do mundo. Na verdade, Platão está falando do mundo conceitual. Os valores são inteiros, assim, maiores, enquanto conceito de bem, e aí eu parto para as coisas que são boas. Conceito de justiça, aí eu parto para as coisas que são justas. E assim vai, né? Então, um exemplo que ele vai dar aqui, a forma da justiça. Lá no capítulo 2 da República de Platão, ele vai tratar disso. Então, por imitação, né, dessa ideia maior, né, superlativa de justiça, eu posso olhar todas as ocasiões particulares de justiças que existem no mundo. Então, isso é um objetivo, um objetivismo moral. A forma do bem, a mesma coisa como a justiça, né? Por imitação, eu posso me direcionar a todas as coisas boas. Né? E aí ele diz assim, o Platão, impossível conhecer o bem sem fazer o bem.
O bem com letra maiúscula. Né? Conhecer o sumo bem. Quando eu conheço o sumo bem, assim, naturalmente eu tenho tendência, né, assim, um impulso muito forte de fazer o bem. De tal forma que a ignorância do bem são as ocasiões de mal particulares que a gente tem. Lembra que o Platão achava que todo político só era corrupto porque ignorava a verdade. Então, nesse sentido aqui. Então, Platão seria o primeiro propositor de um realismo moral. Né? Agora, isso também vai ter críticas. Né? Por exemplo, nós vamos ter aqui alguns que vão dizer que essa intuição, né, a alma que vem já com a intuição da ideia de sumo bem, com a ideia de justiça, né, lá do mundo das formas, é uma falácia. Então ele vai dizer a intuição e a falácia naturalista. Não há essa ideia natural. Né? O próprio Aristóteles já tinha pontuado isso um pouco em relação a Platão. Então ele diz assim, é um desafio difícil explicar como os homens podem ter acesso a fatos morais objetivos. Né? Para o Platão, é a alma que tem, que depois de encarnada, na vida aqui da história, na vida aqui da imanência, a vida aqui neste mundo, né, você vai vivendo as coisas, experimentando as coisas, mas elas são experiências particulares. Enquanto que a verdade universal, toda a alma vai atingi-la, e ela só é única, tem uma única versão, daí é universal. Então, acreditava que a reflexão filosófica era recordação. Isso é o Sócrates, no ensino de Sócrates. Como a alma já sabia da verdade, e na vida humana que ela teve aqui em parceria com o corpo, ela foi esquecendo, cumpre que ela relembre. Ela pode relembrar. Então, esse objetivismo moral precede a tudo o restante. Né? E a alma é precedente ao corpo. Então, a alma é que veio sabendo disso. Ela é que tem essa objetividade. Né? E os seguidores de Platão, né, que seguiram Platão defendendo isso, né, falam dessa intuição. Né? As pessoas têm um senso ou faculdade moral inata. Então, o fato da gente valorar, o fato da gente colocar valor nas coisas, é uma aptidão inata da alma. Então, é por isso que a gente faz as valorações. E isso é objetivo. Né? O primeiro grande crítico dessa ideia é o Georges Edward Moore, vem da parte dele, um filósofo britânico, né, que é o pioneiro do intuicionismo moral. Pioneiro moderno do intuicionismo moral. Aí ele fala aqui, né, do erro de tentar reduzir as propriedades morais às naturais. Né? Que as propriedades morais não podem ser só isso. Então ele faz uma crítica, por exemplo, ao utilitarismo do Bentham, né, dizendo que ele é fadado ao fracasso. Porque lá no Bentham, a coisa só é boa dependendo da intensidade do prazer e da dor. Né? Da intensidade de como que uma coisa que eu faço pode produzir felicidade ao maior número de pessoas e infelicidade ao menor número de pessoas. Então, a questão que ele põe ao utilitarismo é a seguinte: o que quer que traga a felicidade é bom. É bom em si. Tem gente que é feliz matando os outros. Tem gente que é feliz salvando os outros. Então, eu não posso ter um objetivismo nisso, porque matar é ruim, em tese, e salvar os outros é uma coisa boa, em tese. Então, as questões aqui não ficam fechadas. Né? Para o objetivista, ele vai olhar, matar é ruim, né? Salvar é bom. Então, era necessário isso. Aí escreve ele lá: avaliar a bondade em termos de alguma propriedade diferente, felicidade, prazer, dever, etc., só transferirá o problema para essa outra propriedade.
Então, aqui o Moore está criticando o utilitarismo de Jeremy Bentham, que a gente vai ver num tema sozinho mais tarde, né? Então ele vai dizer, é a mesma coisa de tentar explicar a cor amarela a um cego, né? A gente chega para o cego e diz aqui, ó, isto é amarelo. Então a gente só pode apontar e só isso. Isto é amarelo. Mas adianta fazer isso para o cego, né? A mesma coisa é quando a gente diz, isto é bom. Então, em relação à bondade, é apontar e só, né? Então, o intuicionismo moral aqui, ele vai assim criticar um pouco isso, né? Que é necessário que a gente tenha aqui um ponto de referência mesmo, um ponto objetivo para certas coisas que a gente valora, né? Então ele diz, ó, o realismo moral não vigora. É a crítica que o Moore fala. Bondade e propriedades morais não podem ser definidas ou analisadas ou identificadas com qualquer outra coisa, nem podem ser provadas ou testadas como os fatos físicos da ciência. Então ele é contra essa ideia de que a gente pode tratar de coisas morais como se elas fossem coisas físicas ou coisas da ciência, coisas que você pode testar em laboratório, né? As coisas morais têm um pouquinho mais de complicação do que isso, né? Então são entendidas somente pela intuição, que é uma capacidade inata de compreender que as coisas são valiosas. Então ele é partidário desse intuicionismo aí que começa lá em Platão, né? Um exemplo, a amizade, a beleza. Existe a amizade, a ideia da amizade em si, universal. A beleza universal. Então, e isso pode ser aplicado depois nas coisas particulares. Mas isso é primais. Isso é o que o intuicionismo faz, né? E aí, em seguida, ele falou, bom, essa universalidade tem um custo, né? Qual é o custo? E aí entra em cena um outro filósofo da ética chamado Bernard Williams, né, que aponta uma outra rota para a objetividade moral. Qual é a rota dele, né? Ele diz, a objetividade não se relaciona com os objetos da moralidade. Olha só. Mas com a validade do raciocínio que sustenta julgamentos morais práticos. Então, de um dado que a gente colocou ali, a gente parte para a questão da linguagem. A validade do raciocínio para os julgamentos morais está na questão aqui da linguagem. Diz ele, ó, o raciocínio ético também pode aspirar a alcançar a verdade moral objetiva, detectando e compensando as distorções introduzidas por interesses pessoais e paroquiais. Ou seja, há na ética a possibilidade de você pensar uma coisa de forma objetiva, sem que você fique cedendo, né, ou imaginando, assim, evitando o relativismo, que é dizer que o que cada um pensa que isso é correto, né? Então, para corrigir distorções de interesses pessoais. Por quê? Porque toda a minha expectativa, ela é movida por meus interesses, né? Aí eu posso dizer que isso seja emotivismo, né? E se é movida por meus interesses, essa expectativa ela é psicológica. Mas ele está dizendo, olha, as questões éticas também podem adquirir uma certa objetividade, certo? Aí, então são os fundamentos da universalidade e da imparcialidade, né? Eu tendo assim um certo objetivismo moral, eu posso, como Platão queria, colocar certos valores como universais e exigir de cada pessoa que os atinge uma imparcialidade em relação a determinados fatos. E aqui inclui também a perspectiva pessoal, porque é a pessoa com sua alma que atinge isso, né? Então, o preço pago pela objetividade
ser dízimo, é a perda da integridade do indivíduo. Então, se eu coloco só o lado objetivo, eu elimino a possibilidade da manifestação também do indivíduo no processo de valoramento moral. Então, os autores vão ficar digladiando nisso. Então, é objetivismo, é subjetivismo, é relativismo. Então, esse é um ponto a gente está longe de terminar. Né? Certo? E aí, depois, lá na linha do tempo, então, ele vai citar para nós, né, Platão, né, que viveu lá no século IX a.C., né, o valor ético no mundo das formas, que ele coloca isso, né, lá no século, que ele vem com essa doutrina dele do inatismo, né, do racionalismo inatista, idealismo inatista, corrijo. Né, e em 1903 nós temos o intuicionismo moderno de George Edward Moore, né, num livro chamado Princípios Éticos. Também esse é um marco. E em 1977, nós vamos ter lá o John Leslie Mack, né, argumento a partir da estranheza, né, a estranheza dessa tentativa de objetividade na ética. Né. Em 1985, Bernard Williams defende o ponto de vista pessoal na ética. Ou seja, além de aceitar a questão objetiva, ele quer também a inclusão do ponto de vista individual. Certo? E aí ele dá um destaque, né? O naturalismo sob ataque. Né? Naturalista, para o naturalista, tudo pertence ao plano da natureza. Né? O pensamento ético pode ser explicado em termos naturais, né? Em termos físicos. E aí o Moore, ele ataca, diz que isso aqui é uma falácia. Né? E propõe uma outra questão. Né? Conclusões éticas podem ser extraídas de premissas não éticas. Então, por exemplo, uma questão física pode levar, né, assim por semelhança, a uma questão ética. Né? Então, não é só a questão física. Né? Ali. Então, na verdade, essas questões que eles estão colocando aqui, o mundo dos fatos, depois o mundo dos valores, isso aqui foi retomado lá no Iluminismo por um filósofo inglês chamado David Hume. O David Hume trouxe vários problemas, né? Ele é um tipo de cético lá do Iluminismo. Ele fala assim, ó, existe um mundo dos fatos, das coisas que acontecem, né? Dos objetos que de fato existem, né? Mas tem também o mundo dos valores. Então, no mundo dos fatos, você tem ali a ciência, a física, você tem a ciência que cuida disso. No mundo dos valores, tem a ética. Só que, em relação à ética, é sempre o nosso psicologismo que impera. Certo? Então, por exemplo, no mundo dos fatos, eu posso descrever o fato. Posso elucidar o fato descrevendo. Então, é um mundo descritivo. No mundo da moral, no mundo dos valores, aqui é prescritivo. Tá? Em relação de como eu tenho que pautar a minha conduta. Então, é o ser de um lado, o que é o mundo, de outro lado, o dever ser, quando eu olho para o mundo e tenho que tomar uma atitude. Né? Então, o dever ser. Isso o David Hume fala lá. Mas eu não vou entrar assim muito em questão do David Hume, porque ele tenta exterminar, né, a metafísica, tenta exterminar também a objetividade da ciência, e o David Hume é um dos principais autores que provocaram um Kant, né, mas eu vou explicar melhor isso quando falar do Kant. Né, o que ele fez, né, ele é responsável pelo nascimento de um Kant, né, com a teoria do conhecimento dele e com a teoria ética também. Certo? Nós terminamos aqui. Aí segue alguns slides, né, o Edward Moore, ele nasceu em 1873 e morre em 1958.
mais próximo de nós. O Platão está lá no século V, em 428 e 348 a.C. E aí nós temos o Bernard Arthur Owen Williams, né? Só simplesmente Bernard Williams, que nasceu em 1929 e morreu o ano passado, em 2023. E o David Hume, que está em 1711 e morre em 1776. Certo? E aí no finalzinho tem uma ideia condensada, né? Os valores e o mobiliário do universo. Então, são pessoas que acham que as coisas têm valores em si e isso tem que ser olhado por nós, né? De uma forma objetiva. E as suas críticas que nós veremos também nas próximas aulas. Meu abraço a todos vocês.